Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata e estou aqui novamente para mais uma aula de matemática do PET 3. E hoje a gente vai encerrar o PET 3 na semana 6, a última semana, e vamos aprender sobre coordenadas cartesianas. O que significa coordenadas cartesianas, gente? As coordenadas cartesianas, elas servem para a gente localizar algum objeto ou para localizar alguma rua no mapa, por exemplo, dar um mapa de Alfenas, para vocês localizarem alguma rua no mapa, para vocês localizarem também algum estado no mapa do Brasil, tá? Então, ela serve para localização, para facilitar a localização, tá? Então, vamos aprender agora. Para localizar cada ponto, usamos duas linhas retas numeradas perpendiculares. O que é perpendiculares, gente? É que formam um ângulo de 90 graus, que formam um ângulo reto. Então, a gente usa duas linhas retas numeradas perpendicularmente. Então, aonde que as duas linhas se encontram, a gente forma um ponto que a gente coloca o zero, tá? O eixo, aqui a linha horizontal aqui, a gente tem um eixo horizontal que a gente chama do eixo X. E esse eixo aqui vertical, que é essa linha vertical, a gente chama de eixo Y, tá? Então aqui a gente não numera o eixo X e o eixo Y. Geralmente, para a gente desenhar aqui, esse eixo aqui, o eixo X com o eixo Y, ele é chamado plano cartesiano, tá? Então, é o plano cartesiano. Para vocês desenharem esse plano cartesiano, é bom vocês desenharem uma folha quadriculada, em um papel quadriculado, porque cada quadrinho aqui, você coloca um número, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai indo, certo? O ponto O, em que ela se cruza, é chamado de origem do sistema. Então, o ponto O é chamado de origem do sistema. Como outras perpendiculares, formamos uma malha imaginária de quadrados sobre uma região plana. O eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. O eixo vertical, que é o eixo X, desculpa, gente, o eixo Y, o eixo vertical é o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas, tá? E o eixo horizontal, que é o eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, tá? Que é o eixo X aqui, ele é chamado de eixo das abscissas, tá? Então, esse é o eixo vertical, que a gente chama de eixo Y, que ele é chamado de eixo das ordenadas, e esse é o eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, que ele é chamado de eixo das abscissas, tá? Cada ponto da malha a seguir é representado por um par ordenado formado por dois números. Essa malha aqui, tá, gente? Então, cada ponto ele é representado por um par ordenado formado por dois números. O primeiro indica um percurso horizontal e o segundo um percurso vertical. Observe o seguinte ponto destacado. Então, aqui nós temos o ponto A, tá vendo? Destacado. Por que tem esses pontos pontilhados aqui? Para indicar quanto vale o X do ponto A e quanto vale o Y do ponto A, tá? Então, o que se chama de coordenadas? Coordenadas, gente, são os valores de X e Y. Quando a gente fala par ordenado, o que significa par ordenado? Ou coordenadas, vou aumentar aqui essa letra para vocês enxergarem. Então, par ordenado ou coordenadas são os valores de X e de Y que está localizado o ponto. Então, par ordenado ou coordenadas é onde o ponto está localizado, que é o X e Y, tá? Então, sempre quando eu vou escrever as coordenadas, eu coloco primeiro o valor do X e depois o valor do Y. Então, aqui a ordem altera, tá? Então, não pode mudar a ordem. Sempre primeiro é o valor do X e o segundo é o valor do Y. Então, eu quero saber
qual que é as coordenadas desse ponto A aqui, ou par ordenado, tá? Tanto faz. Se eu falar coordenadas ou par ordenado, é a mesma coisa. Então, eu quero saber quais são as coordenadas desse ponto A. Então, eu vou seguir o pontilhado, por isso que é bom colocar o pontilhado para você seguir, ó. Então, primeiro eu vou colocar o X, né? Então, eu quero saber a coordenada do ponto A. Todo ponto, ele é escrito com letra maiúscula, tá? Todo ponto é escrito com letra maiúscula, não esqueça disso. Então, as coordenadas a gente coloca entre parênteses, tá? Então, as coordenadas do ponto A primeiro eu vou colocar o valor do X, então o X não está no eixo horizontal, então eu vou seguir o pontilhado aqui do eixo horizontal. Quanto que vale o X aqui? 2. E agora eu quero achar o Y. Aqui eu vou seguir no pontilhado, ó. O Y está no eixo vertical, então eu vou olhar aqui no eixo vertical, seguindo os pontilhados. O Y vale 3. Então, as coordenadas do ponto A, 2 e 3, certo? Muito fácil, não é? Observe a seguinte imagem. Nela temos o quadrilátero ABCD, tá? A, B, C, D. Esse quadrilátero ele é chamado de trapézio, né? Por que ele é um trapézio? Porque ele possui 4 lados, é um polígono de 4 lados. E qual que é a característica do trapézio? Ele tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Então, esse lado AD é paralelo a esse lado BC. Por que paralelo? Porque se eu continuar aqui, olha, essa semi-reta, se eu continuar aqui, eles nunca vão se encontrar, não tem nenhum ponto em comum, tá? Já esse lado AB e CD, eles não são paralelos, porque se eu continuar aqui, ó, crescendo aqui, e continuar, ó, essas duas semi-retas aqui, se eu continuar, vamos ir para cima, tá? Ir para cima aqui. E aqui, continuando, eles vão se encontrarem, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, se eu continuar aqui essa semi-reta, aumentar ela, certo? Agora eu vou aumentar essa daqui, a CD. Essa CD. Vocês viram que elas se encontraram em um ponto, não encontraram? Agora, se eu continuar essa AD e essa BC, elas nunca vão se encontrar. Então, por isso que elas são paralelas, AD e BC paralelas e essas duas não paralelas. Então, o trapézio, ele é um quadrilátero de 4 lados, todo quadrilátero, é lógico, tem 4 lados, né? 4 lados, com 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, né? Então, vamos ver agora quais são os pontos. Ó, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Vamos achar agora as coordenadas de cada um desses pontos. Ponto A, coordenada é dada entre parênteses, tá? Então, primeiro o valor do X. Então, aqui está o ponto A, ó. Eu vou seguir o pontilhado aqui, o eixo X está no eixo horizontal, então eu vou aqui olhar nesse eixo horizontal, seguindo o pontilhado, quanto que ele vale? 2. E aqui o Y, 3, né? Pronto, ponto A, a gente achou que as coordenadas é 2 e 3. Agora o ponto B, ó, olha o ponto B. Vamos seguir aqui o pontilhado, o eixo X, que é o eixo horizontal, vou olhar nesse eixo aqui horizontal, que vale 4. Sempre primeiro o valor do X, depois o valor do Y. E o Y, olha, ponto B, vou seguir, o Y está no eixo vertical, que é 6. Então, 4 e 6. Agora, vamos achar as coordenadas do ponto C. Ó, vou seguir aqui. Primeiro eu vou colocar o valor de X, que está no eixo horizontal, X vale 7. E depois o valor do Y, que vale 6, no eixo vertical, que vale 6. Agora o ponto D. Aqui está o ponto D, ó. Eu vou achar as coordenadas dele. Então, X, eu vou olhar no eixo horizontal, que vale 7, e o Y, nesse eixo vertical, aqui seguir o ponto D aqui, que vale 3.
Então, achamos as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Agora, olha, observe a imagem a seguir. As coordenadas do ponto A são, ó, nessa imagem aqui, vou completar aqui, ó, as coordenadas do ponto A são, o ponto A tá aqui, olha. Para achar as coordenadas dele, eu vou olhar o valor de x no eixo horizontal e o valor do y no eixo vertical. Então, o valor de x, vamos seguir o pontilhado aqui, 9. Então, coloque entre parênteses, 9, e o valor do y, 7. Muito fácil, né? Se eu saio desse ponto A, ando 3 unidades para baixo. Então, vamos ver, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou sair do ponto A, vou andar 3 unidades para baixo, ó, cada lado desse quadrado aqui é uma unidade, tá vendo? Por isso que é bom fazer na folha quadriculada. 2, 3. 3 unidades para baixo. Pronto, parei aqui. Tá? E 2 unidades para a esquerda. Parei aqui. Aí aqui, onde que eu parei, eu coloco um ponto, tá? Ponto B, por exemplo. E 2 unidades para a esquerda. Agora vamos colocar aqui 2 unidades para a esquerda. Esquerda, então vou andar para cá, ó. 1, 2 unidades para a esquerda. Andei 2, parei, tá? Então, aqui, olha. Aqui aonde que eu parei aqui, formou um ponto aqui, tá? Que vou chamar do ponto B. Vou chamar do ponto B. Então, aqui eu vou ter o ponto B e aqui eu vou ter o ponto C. Opa. E aqui eu chamei o outro ponto de B, agora eu vou chamar esse outro ponto de C. O ponto, ele é dado com letra maiúscula, tá? Então, aqui, ó, parou nesse ponto, coloca o ponto B. E nesse ponto aqui, coloca o ponto C. Então, olha, se saio desse ponto, do ponto A, ando 3 unidades para baixo e 2 unidades para a esquerda e paro, quais as coordenadas do ponto em que parei? Desse ponto C, porque eu parei no ponto C, não é? Quais são as coordenadas desse ponto C? Ó, vamos seguir o pontilhado. O ponto C parou aqui. Primeiro eu coloco o valor do x, eu vou olhar no eixo horizontal, que vale 7. E o valor do y eu vou olhar no eixo vertical, que vale 4. Então, o ponto final terá coordenadas. Aqui, ó. O ponto final vai ter coordenadas 7 e 4. Coloca entre parênteses 7. Primeiro eu coloco o valor do x e depois o valor do y. Então, o ponto final é esse ponto C. Então, ele vai ter coordenadas 7. O eixo x olha no eixo horizontal. E o eixo y no eixo vertical. 4, 7, 4, certo? Agora vamos para as atividades. Atividade 1. Observe o mapa ao lado e responda. Quais são as coordenadas do município de Manaus? Manaus, olha. Vou aumentar aqui, ó, para vocês verem. Então, olha. Aqui está no eixo horizontal, está o eixo x. No eixo horizontal, eu tenho as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No eixo vertical, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenho 10 aqui, tá? Tá bem tapadinho. Tá perguntando quais são as coordenadas do município de Manaus. Eu vou procurar aqui Manaus no mapa. Aqui Manaus, aqui, olha. Então, para saber as coordenadas do município de Manaus, primeiro eu vou ter que procurar onde que está Manaus no mapa. Tá aqui? Então, para achar as coordenadas dele, eu vou olhar, seguir aqui. O eixo X eu coloco primeiro, então olho no eixo horizontal. Vou descendo aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer aqui para vocês verem, para ficar mais fácil. Aqui. Primeiro eu vou colocar o eixo X, que é no eixo horizontal, que eu olho aqui. O eixo X, no eixo X vale quanto? D. Então, D.
maiúsculo, coloca a vírgula para separar, e agora eu vou colocar o eixo, o valor do Y, né? Aí aqui tá Manaus, ó, o Y eu não vou olhar no eixo vertical, então eu vou aqui, ó. Qual que é o valor do Y? 8. D, 8. Certo? Coloca entre parênteses, porque as coordenadas, elas são dadas entre parênteses, tá? Agora a letra B, nesse mesmo mapa aqui, olha. Nas coordenadas 1 e 6, localiza-se qual estado brasileiro? Então, I, vamos procurar. Agora deu as coordenadas e está perguntando qual estado que localiza nessa coordenada. I6. Então, vamos ver. Vou colocar aqui pra gente seguir. Ó, o I tá aqui. I6. I6. Aqui, parou aqui. Ó, o 6 ali. O I é o X. E o 6 é o Y. O 6 não tá aqui? Ó, 6. Então, qual que é o estado brasileiro que localiza nas coordenadas I6? BA. O que significa essa sigla BA? Qual estado? Bahia, tá? Então, BA, vou colocar BA aqui, que é igual a Bahia, estado da Bahia, tá? Agora a letra C. Quais são as coordenadas da capital de Minas Gerais? Qual que é a capital de Minas Gerais, gente? Vocês têm que saber. A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, né? Aqui está, aí vamos procurar Belo Horizonte no mapa. Então tem que saber qual que é a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Aí eu vou procurar Belo Horizonte aqui no mapa. Aqui, Belo Horizonte, aqui, ó. Tá perguntando quais são as coordenadas. Então vamos lá. Vamos pegar Belo Horizonte. Onde que tá Belo Horizonte? Eu vou até o eixo horizontal para ver qual que é no eixo horizontal, que é o X aqui. Qual que é o valor? H. Qual que é o ponto? H. Então H, ponto lá com letra maiúscula. Agora vamos achar no eixo vertical, que é o Y. Aqui tá Belo Horizonte, ó. No eixo vertical, que é o Y aqui. Eu vou seguir aqui para achar onde que tá no eixo vertical, é o 4. Então, H4. H,4. Certo? Essas são as coordenadas da capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte aqui no mapa. Tá? Entenderam? Muito fácil, né? Agora, atividade 2. Este é um mapa de um bairro cujos quarteirões são quadrados de 100 metros de lado. Então, cada quadrado aqui é um quarteirão e ele tem 100 metros de lado. Afirmação falsa, tá falando da afirmação falsa, não é verdadeira, hein? Vou até sublinhar aqui. A afirmação falsa é: letra A, a Rua Clara e a Rua Ana são paralelas. Vamos procurar aqui no mapa a Rua Clara e a Rua Ana. Olha aqui, a Rua Clara, essa daqui, e a Rua Ana é essa. São paralelas. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês se são ou não paralelas. Essa daqui é a Rua Clara, certo? E essa daqui é a Rua Ana. São paralelas? São. Por quê? Porque elas nunca vão se cruzar, tá vendo? Essa daqui, elas vão continuar aqui e nunca se cruzam. Então, elas são paralelas, verdadeira. Só que eu não quero a afirmação verdadeira, eu quero a afirmação falsa, tá? Então, a letra B. A Rua João é perpendicular à Rua Luiz. A Rua João aqui e a Rua Luiz. Então, eu vou traçar uma reta aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui tá a Rua João. E aqui tá a Rua Luiz. Tá falando que elas são perpendiculares. Que a Rua João é perpendicular à Rua Luiz. O que é perpendicular, gente? Que forma um ângulo de 90 graus. Que forma um ângulo reto. Não, elas não são perpendiculares, olha. Não formou nenhum ângulo, elas são paralelas, tá vendo? Essa rua é paralela a essa. Então, essa é falsa, porque não é verdade. Então, vamos marcar um X aqui, a letra B, que é falsa, tá? Porque elas não são perpendiculares. Perpendiculares é quando formam um ângulo de 90 graus. Igual aqui, ó. O X com o Y aqui são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus aqui, se uniram em um ponto, né? Agora, opa, aqui não, ó, eles não têm nenhum ponto em comum. Né? Para ser perpendicular tem que unir um ponto e formar um ângulo de 90 graus, então não.
A letra C, vamos ver. Para ir de carro do ponto A ao ponto B, ó, do ponto A aqui ao ponto B, percorreu-se no mínimo 400 metros. Tá falando aqui que são quadrados de 100 metros de lado. Então, cada lado aqui desse quadrado mede 100. Então, vamos sair de A aqui e ir para B. Ó, saio de A, vou chegar até B. Então, aqui eu vou andar 100 mais 100, 200, 200 mais 100, 300, 300 mais 100, 400. Então, tá certo essa, percorreu-se no mínimo 400 metros, certo? Então, a falsa é a letra B, tá? Agora, atividade 3. O gráfico a seguir mostra o desempenho de todos os alunos de uma série na disciplina de português. Cada um dos pontos destacados da figura indica o número de alunos que tirou determinada nota. Então, aqui está o gráfico, olha, vou mostrar o gráfico para vocês. Então, esse é o gráfico, e que está falando que o gráfico mostra o desempenho de todos os alunos de uma série na disciplina de português. Então, ó, esse eixo horizontal aqui, está escrito aqui, ó, nota de português. São as notas que os alunos tiraram em português. E esse eixo vertical, olha, tá escrito aqui, ó, quantidade de alunos. Então, isso significa o quê? Ó, aqui o eixo horizontal é a nota. E aqui, esse eixo vertical é a quantidade de alunos. Então, se a gente seguir o pontilhado, aqui o 4 quer dizer que tirou nota 4. Quantos alunos tiraram nota 4? Ó, o eixo Y é a quantidade de alunos. Então, eu vou seguir no pontilhado. Nota 4, quantos alunos? 5. A nota 5, quantos alunos? 10, entendeu? Vou seguir, né? O eixo horizontal é a nota e o eixo vertical é a quantidade de alunos. Então, significa que a nota 5 foram 10 alunos tiraram a nota 5. Quantos alunos tiraram a nota 6? Ó, nota 6, eu vou seguir o pontilhado. Quantos alunos tiraram a nota 6? 25, certo? E assim vai indo. Então, ó, cada um dos pontos destacados da figura indica o número de alunos que tirou determinada nota. Por exemplo, a letra X está no ponto que informa que 5 alunos tiraram nota 4. Aqui, ó, o ponto X aqui indica que 5 alunos, que o eixo vertical é a quantidade de alunos, 5 alunos tiraram nota 4. Com base nas informações do gráfico apresentado, determine a fração correspondente ao número de alunos com nota de português igual ou superior a 7 nesta série. Então, está pedindo a fração correspondente ao número de alunos com nota igual ou superior a 7, tá? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente ver a nota. Então, o eixo horizontal eu tenho uma nota, né? Então, a nota... Então, vou colocar aqui, ó, nota, que a nota eu vou olhar no eixo X, tá? Coloquei entre parênteses para lembrar que a nota a gente olha no eixo X, que está no eixo horizontal. E aqui eu vou colocar número de alunos. É a quantidade de alunos, né? Ó, a quantidade de alunos aqui está no eixo Y, que eu vou olhar no eixo vertical, que é o eixo Y, tá? Então, vamos fazer a tabelinha em vez pra gente anotar, ó. A nota eu vou olhar aqui, ó. Então, 4. Nota 4. Nota 4. Vamos ver quantos alunos tiraram a nota 4. Ó, eu vou seguir aqui o pontilhado, vou olhar no eixo vertical, que é a quantidade de alunos. 5 alunos tiraram nota 4. Agora, gente, por que eu vou na nota 4? Eu comecei na nota 4. Porque não tem nota 3, nota 1, entendeu? Começou na 4. Então, quer dizer, a menor nota que eles tiraram foram 4. Entendeu? Não tem outra nota abaixo de 4 aqui, não. Tá? Agora, a nota 5. Vamos lá, nota 5. Quantos alunos tiraram nota 5? Eu vou seguir o pontilhado aqui. Quantos alunos? Eu vou olhar, a quantidade de alunos está nesse eixo. 10. 10 alunos tiraram nota 5. Agora a nota 6, olha. Segui o pontilhado. E aqui, ó.
Não, não, a nota 6 tá lá em cima, desculpa. Tô olhando. A nota 6, ó, eu vou seguir o pontilhado aqui. Quantos alunos tiraram nota 6? 25 alunos. Então, a nota 6... 25 alunos tiraram nota 6, tá vendo? Ó, olha a nota aqui, a quantidade de alunos no eixo vertical, sigo o pontilhado, 25. Agora a nota 7, ó, nota 7, vou seguir o pontilhado. Quantos alunos tiraram nota 7? 10 alunos também. 7, 10 alunos. 7, 10 alunos. A nota 8, ó, aqui a nota 8, a nota eu vou olhar aqui no eixo horizontal. Vamos seguir o pontilhado e olhar a quantidade de alunos aqui, ó. 5. 5 alunos tiraram nota 8. 5. Opa. Errei aqui. Nota, aqui é nota. 5 alunos, aqui é número de alunos, tá? Aqui é número de alunos e aqui é nota. Então, 5 alunos tiraram a nota 8. Aí agora a nota 9. Vou colocar aqui para não ter perigo de errar. 9. A nota 9 agora. Não, depois confunde, né? A nota 9. Vamos seguir o pontilhado. Quantos alunos tiraram nota 9? A quantidade de alunos eu olho nesse eixo, 7. 7 alunos tiraram nota 9. E agora vamos ver se tem nota 10. Tem nota 10. Então vamos ver quantos alunos tiraram 10. Nota é nessa coluna, tá? Nota 10. Vou seguir o pontilhado, ó, a gente segue aqui o pontilhado. Quantos alunos tiraram nota 10? 3 alunos. 3 alunos tiraram nota 10, tá? Aí, o que tá pedindo aqui? A fração correspondente ao número de alunos com nota de português igual ou superior a 7. Então, a fração correspondente. Então, tá pedindo só a quantidade de alunos que tiraram nota igual ou superior a 7. Mas nós vamos ter que somar a quantidade de alunos para fazer a fração, tá? Então, o total de alunos... a gente vai... O total de alunos, a gente vai somar aqui. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Mudou aqui. Certo. O total de alunos a gente vai somar nessa coluna aqui, que é o número de alunos, né? Então, eu vou somar essa coluna. 5 mais 10, 15. 15 mais 25, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 5, 55. 55 mais 7, 62. 62 mais 3, 65. Então, 65 alunos é o total. Só que eu quero a fração que corresponde ao número de alunos que tirou nota igual ou superior a 7, né? Nota igual ou superior a 7. Então, igual a 7 ou superior. Então, vai ser daqui pra lá, ó. Tá vendo? Vou colocar de vermelho. Ó, aqui tá a nota e aqui tá a quantidade de alunos. Então, se eu quero o número de alunos que tirou nota igual ou superior a 7, eu vou somar daqui para baixo, certo? A quantidade de alunos aqui. Então, eu vou somar. Vou fazer aqui para vocês. Vou começar a somar aqui. 10, mais 5, mais 7, mais 3. 10 mais 5, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 3, 25. Então, número de alunos com nota, igual ou superior a 7. Então, a gente somou aqui, ó, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 22, 22 mais 5, mais 3, 25. Então, 25 alunos aqui, é com nota igual ou superior a 7. Agora, vamos escrever a fração. Ó, lembra quando a gente aprendeu fração, gente? Que toda fração, no denominador, a gente coloca
o denominador é o que fica embaixo. A gente coloca o total. Então, o total de alunos é quanto? 75, não é? Então, o denominador, que é o número que fica embaixo, eu vou colocar o total. E o numerador, que é o número que fica em cima, a gente vai colocar o que está pedindo aqui. Qual que é a parte desse total que está pedindo, tá? O denominador, que é o número que fica embaixo, a gente coloca o total. Então, eu vou colocar o total de alunos embaixo, que é 65. E o numerador, que é esse número que fica em cima, a gente coloca qual que é a parte desse total que a atividade está me pedindo. A parte desse total que ela está me pedindo é essa daqui, ó. Que tirar a nota igual ou superior a 7, que é daqui para baixo, não é? Que deu quanto? 25. Então, o numerador vai ser o 25. Vou passar o traço aqui de fração. Agora, vamos ver se tem como simplificar essa fração. O que é simplificar uma fração? Vocês lembram? Simplificar a fração é dividir em cima e embaixo por o mesmo número, não é? Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, tá? Então, 25, ele termina em 5, ele é divisível por 5. O 65, ele também termina em 5, então ele também é divisível por 5. Então, se eu tenho como dividir em cima e embaixo por mesmo número, nós vamos simplificar, ó. Vou dividir por 5 o numerador e vou dividir também por 5 o denominador, tá? Simplificar, a gente tem que dividir por o mesmo número, tá? Agora, 25 dividido por 5 dá 5. Passo o traço de fração e 65 dividido por 5 vai dar 13. 5 13avos. Não tem como simplificar mais essa fração. Por quê? Porque o 5 ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo, que é o 5. E o 13 também é um número primo, que só é divisível por ele mesmo. Então, não posso dividir em cima por um número e embaixo por outro. Então, não tem como simplificar mais essa fração, certo? Então, essa é a fração dos alunos que tiraram nota igual ou superior a 7. 5 13avos, certo? Então, gente, a nossa aula hoje acabou. A gente encerra essa aula, encerra a semana 6, né? Com essa aula, a gente encerra a semana 6. Espero que vocês tenham entendido. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para ajudar vocês a realizar as atividades do PET. Até a semana que vem.